Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, sem falhar, às 9 horas da manhã, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, na nossa prática do Evangelho no lar, tá? Para quem não nos conhece, vou me apresentar, eu me chamo Renato. Eu sou a Vânia. Somos do canal Conexão Espírita, tá? E já vamos logo de cara. Se inscreva no canal, isso é importante para que o canal cresça, tá? Deixa o like para o YouTube entender que está sendo um conteúdo relevante e possa distribuir para mais pessoas, tá bom? E para que também as pessoas comecem a conhecer mais o nosso canal, você tem que compartilhar esse vídeo, tá? Então compartilha aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e nos ajude a crescer, tá? A gente conseguindo levar a palavra para mais pessoas, a gente consegue uma corrente maior do bem e que vai acabar, na verdade, o resultado vai ser uma coisa boa para todos, tá bom? E comente que é o nosso termômetro, para saber se está sendo bom, se está sendo ruim, o que precisamos melhorar, tá? Entra lá, comente, fique à vontade, que vai ser bom ler e responder o seu comentário, tá certo? As coisas do YouTube já foi falado, agora é só isso. O sininho. Não falei do sininho? Não falou do sininho. O sininho, jovem. Ela lembrou o sininho. Fica lá no cantinho do vídeo. Ativa ele. Aquilo ali ativa as notificações. Então, toda hora que a gente publicar alguma coisa, postar alguma coisa no YouTube, você vai ser informado. Apesar que toda quarta-feira às 9 horas da manhã, mas a gente bota os shorts e aí você fica sabendo quando foi postado, ok? E deixa o seu like. E o like, não se esqueça, que é o mais importante. Acho que foi agora, hein? Foi. Falta. As coisas das orientações dos espíritos. Como sempre, né, gente? Não esqueçam que durante o Evangelho, vocês colocarem ao lado, próximo de vocês aí, o recipiente com água para que a espiritualidade possa fluidificá-la e colocar ali tudo aquilo que você esteja necessitando ou, né, o ambiente, as pessoas da sua casa estejam necessitando. Se tiver alguém com algum problema em especial, algo mais grave, algo necessitando de uma atenção mais especial, deixa um copinho de água separado para essa pessoa em especial, tá certo? E tenha muita fé durante o Evangelho. Se você também quiser enviar vibrações e orações para algum ente querido que esteja encarnado, você deixa o nome dele anotadinho no papelzinho ou aí nos comentários, onde você preferir e achar melhor, e o endereço dessa pessoa. Se ela estiver hospitalizada, é importante colocar o endereço do hospital em que ela está, tá certo? Se esse seu ente querido já for desencarnado, aí você deixa o nome e a data do desencarne. Lembrando que a espiritualidade vai agir, vai levar as suas orações, as suas vibrações, porém é necessário que você tenha bastante fé, né? A espiritualidade faz a parte dela, mas nós também temos que fazer a nossa parte, certo? Acredite mesmo que quando a espiritualidade fluidifica a água é um remédio mesmo. Então, imagine que você está tomando um remédio que comprou na farmácia, é a mesma coisa. Exatamente. Tá? Só um adendo, a espiritualidade orienta que ele não fique na geladeira, que essa água fluidificada não seja... Fique em temperatura ambiente. Tá bom? E você pode fluidificar um pouquinho e você pode multiplicar. Você tem 2 dedinhos de água, você pode colocar numa garrafa de 2 litros, pode fluidificar. Se a coisa estiver feia, joga na caixa d'água e toma banho, né? Eu nem sei se pode isso, mas faz, mal não vai fazer, tá? Passa pano na casa, passa pano na casa, nas paredes, faz tudo. Aquela criança que parece que a junção sua e da sua esposa não deu certo. Faz a limpeza geral, sabe aquela né? criança que ajuntou você e sua esposa, mas é a coisa que deu errado? Dá banho nela 3 vezes por dia. Quem sabe a espiritualidade ajuda, tá? Então é isso. Tá certo? Vamos pro Evangelho? E assim, vamos fechando nossos olhos, serenando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos,
Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente em nossa casa, reunidos para estudar Sua Palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção, em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui, ou aí, algum irmãozinho que esteja perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para dar início, vamos fazer uma breve leitura aqui do livrinho Sinal Verde. Está aberto aleatoriamente. Caiu indagações no cotidiano. Você acredita na vitória do bem, sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender ou acaso se julga infalível? Se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? Se você diz que não perdoa a quem lhe ofende, porventura crê que amanhã não precisará do perdão de alguém? Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando esses males com atitudes ou palavras importunas? Irritação ou amargura algum dia terão rendido paz ou facilidade para você? Que mais lhe arrai na conveniência com o próximo e carranca negativa ou o sorriso da animação? Que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito, se você traz a consciência tranquila? É possível que determinados companheiros nos incomodem presentemente. No entanto, será que temos vivido até agora sem incomodar ninguém? Você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo ser infeliz? Bom, vamos para a leitura, do Evangelho de hoje, que ela está no capítulo 24. Nós vamos ler dos itens 13 até o item 16, tá? E o título da nossa leitura é Coragem da Fé. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também diante de meu Pai, que estás nos céus. Se alguém se envergonha de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele também, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. A coragem de manifestar opinião própria sempre foi estimada entre os homens, pois há mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e até mesmo as simples ironias aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente as ideias que não são as de todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das dificuldades de defender sua opinião e de renegá-la, mas há casos em que isto equivale a uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus destaca essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, ao dizer que se alguém se envergonha de suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens,
ele o reconhecerá diante do Pai que estás nos céus. Em outras palavras, aqueles que tiverem medo de se confessar discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão assim a vantagem de sua fé, porque é uma fé egoísta que guardam para si mesmos, mas que escondem com medo que lhes acarrete prejuízo neste mundo. Ao passo que, ao colocar a verdade acima de seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo seu futuro e pelo dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que sua doutrina é o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. É eles, portanto, que também se dirigem às palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá recolherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Coragem da fé. Estamos no mundo ainda de provas e expiações. Um mundo onde está mais pendente para o mundo primitivo do que para o mundo evoluído. Um mundo que é facilmente, a gente consegue encontrar facilmente pessoas egoístas, orgulhosas, mentirosas. O que mais? Tem um monte aí de adjetivo bom para dar. Avarentas. Um mundo de fofoca. Um mundo onde, quando eu falo, eu vou falar morte, mas não aquela morte natural, né, que já deu o ciclo daquela pessoa, mas aquela morte que teve como resultado um assalto, uma violência, uma briga, um mundo que está cheio disso ainda. Então a gente se encontra num mundo assim. É característico do mundo de provas e expiações. Só que tem uma hora que o Evangelho bate a nossa porta. Bate a minha, bateu a dela. Se você está assistindo esse vídeo, é porque já bateu a sua também. E aí você começa a aprender, saber, ponderar o que está certo, o que não está, o que eu posso fazer. Você pode fazer tudo na realidade. Tudo é lícito. Mas tem que saber das consequências. O que você planta, você colhe. Mas você começa a já ter... Você vai fazer uma coisa, você já começa a parar para pensar. Ou se fez sem pensar, depois de um remorso. E isso começou a mudar alguma coisa dentro de vocês. Só que o problema é que ao mesmo tempo que começa a mudar, muitas pessoas começam a ficar retraídos. Por quê? O que acontece? Você começa a estudar, a ver os vídeos, e aí você começa a ter um discernimento melhor. Aí você vai estar num grupinho de pessoas que alguém está falando mal de alguém. Aí você faz o quê? Você já sai de lado. Você já faz um comentário ao pessoal. Não é bem assim. E ali você já é discriminado. Isso é um exemplo. Você vai praticar o bem, você vai fazer uma caridade a alguém, você é julgado. Você vai dar seu tempo a alguém que está precisando ouvir, precisando de um colo, de um abraço, você também vai ser julgado. Você está fazendo aquilo por interesse. E por essas condições, você acaba não exercendo aquilo que você aprende. Você acaba se retraindo. Você não tem a coragem, isso quer dizer, a coragem da fé, a coragem de expor tudo aquilo que está sendo ensinado, tudo que você está aprendendo. E não é para se aparecer. Não é o seu intuito. Mas, o que acontece? Quando você começa
a utilizar e fazer aquilo que você aprende com o Evangelho, você começa a chamar a atenção de pessoas. Num primeiro momento, igual eu falei um pouco atrás, elas vão te julgar, mas elas vão ver que a sua mudança está sendo tão relevante que elas vão parar e falar, pô, o que está acontecendo? Esse cara está mudado, essa pessoa está mudada. E pelo que a gente está vendo, é uma coisa legal. O que ele tá? Então você começa a servir de exemplo. E você não precisa fazer nada forçado, tem que ser natural. Aqui, se eu não me engano, vou voltar rapidinho, deixa eu ver se tá tudo. O editor corta lá. O título do capítulo, como que era? Capítulo 24. Desculpa, pessoal. Não, aqui, ó. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Traduzindo, não é para você pegar e ir numa praça, colocar um banco lá, um microfone e falar de Jesus. Que Jesus é isso, Jesus é aquilo, que o Espiritismo é isso. Não é isso. É você, com as suas atitudes, com o seu jeito de agir, falar, pensar, você expor o quanto o Evangelho é bom, o quanto Jesus na sua vida mudou alguma coisa. É você colocar em prática, você praticar os ensinamentos de Jesus, né? Porque muitas vezes uma atitude fala mais do que 1000 palavras. Então você colocando em prática os ensinamentos de Jesus, você está colocando em prática a coragem da fé. A coragem de colocar nas suas atitudes, do seu dia a dia, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, tudo aquilo que Jesus deixou para que nós fizéssemos, para que nós praticássemos no nosso dia a dia. E que muitas vezes a gente deixa de lado. Não é verdade? E aí a gente tem um outro lado. A gente tem esse lado bonito de colocar em prática, de ter a coragem, né, de praticar essa verdadeira fé. Só que às vezes, quando a gente fala coragem da fé, na fé, dentro da sua fé, cada um vai ter a sua verdade. Eu vou ter a minha verdade, ele vai ter a verdade dele, o próximo vai ter a verdade dele. E todo mundo acha que a sua verdade é a certa. Quando eu coloco essa minha verdade em prática, eu tenho que observar se essa minha verdade, se essa minha fé, se essa coragem de expor a minha fé, a minha verdade, não vai ofender a ninguém. Porque a partir do momento que eu tenho coragem de expor aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, eu tenho que observar se aquilo que eu penso, se aquilo que eu estou colocando em prática, eu não estou magoando alguém, eu não estou deixando alguém triste por conta das minhas atitudes, porque eu vou ter, às vezes, da minha maneira de agir, eu vou tentar impor a minha fé, a minha verdade perante a verdade e a fé dele. E isso não é legal. Eu tenho que ter a minha coragem, eu tenho que pôr a minha fé em prática, mas eu tenho que respeitar a fé e a coragem do próximo também. Eu não posso querer passar por cima de todos achando que a minha verdade, a minha fé é soberana. Porque eu tenho os meus princípios, ele tem o dele, vocês têm o de vocês. E quando eu tento impor algo a alguém, isso já não é coragem. Isso daí já é inquisição. Né? Então, que a gente coloque em prática essa fé, esses ensinamentos que Jesus, que Deus, né, deixou nos relatos, nas escritas pra gente, sem passar por cima de ninguém, sem ofender ninguém, sem impor nada a ninguém, porque cada um está em um momento diferente, está em uma vibração diferente, em uma frequência diferente. E eu não vou conseguir resolver tudo aquilo que está ao meu redor, mas eu posso resolver o que está em mim.
porque eu respondo por mim. Eu mesma já ouvi várias vezes, ninguém muda ninguém. A pessoa só muda se ela quiser. Então, como que eu impondo algo, eu vou conseguir mudar alguma coisa numa pessoa? Então, primeiro eu tenho que mudar isso em mim, porque eu sim posso me mudar. Então, eu posso começar a pensar nas minhas atitudes, eu posso pensar como é que está essa minha fé, como é que está dentro de mim os ensinamentos que Jesus deixou, se eu estou realmente colocando isso em prática, se eu estou tendo coragem de expor o que eu penso sem ofender a ninguém. Porque se você está no seu direito e você expõe esse seu direito sem passar por cima de ninguém, sem ofender a ninguém, beleza, você está no caminho certo. Você está defendendo o seu ponto de vista, algo que é certo, mas que você está fazendo da maneira correta. Está indo pelos meios corretos, não passando por cima de ninguém, não ofendendo ninguém para defender aquilo que você acha correto, porque aí os dois lados da moeda vão estar errados. Um porque agiu errado e o outro porque está tentando impor, né, um ponto de vista dele de maneira grosseira. Então, quando a gente fala de coragem da fé, é a gente realmente expor aquilo que a gente pensa e colocar em prática os ensinamentos de Jesus, mas de uma maneira respeitosa para com o próximo. Não é verdade? E não simplesmente atropelando todo mundo que tiver à minha frente. Não vai ser fácil. Vai ser dificílimo. Quer ver um exemplo? Acho que a maioria que nos assiste é de São Paulo, mas quem é de São Paulo deve ter visto na televisão. Vamos pegar um metrô de São Paulo e horário de pico. Você está dentro do vagão. Aí chegou na estação, você quer sair. Aquele mundo de pessoas querendo entrar. Você acha que vai ser fácil você sair? Não vai. E é o que acontece. Quando a gente começa a mudar, por a gente estar nesse mundo ainda de mais primitivo, de pessoas menos evoluídas, a gente vai dar muito murro em ponta de faca. A gente vai tentar e vai sempre bater. Só que você não pode desistir, não pode desanimar. Você tem que acreditar nas suas convicções. Quantas situações no nosso dia a dia a gente sabe que a gente está certo. Só que muitas vezes o que a gente faz? A gente se cala. Por medo, por receio. Ah, mas eu não posso falar isso porque pode acontecer tal coisa. Se você está certo, se você está amparado legalmente, se você expor a sua opinião com respeito, sem briga, porque a gente tem o hábito de quê? De querer reivindicar alguma coisa já chegando brigando. A gente já começa errado por aí. Agora, se você está no seu direito e você chega para conversar, eu te garanto que as coisas se resolvem. Só que muitas vezes a gente faz o quê? A gente se acovarda. A gente fica com medo. A gente não fala aquilo que a gente acredita que é o correto. A gente não fala quando está acontecendo uma injustiça. A gente tem o hábito de falar o quê? Pelas costas. Ou então quando chegar em casa você fica, mas eu poderia ter falado. Mas passou a oportunidade. Não é? Então a gente tem que colocar expor, aliás, o que a gente está pensando. Só que de uma maneira respeitosa. Isso é uma forma de ter coragem na sua fé. E às vezes a parte de falar também é muito... Às vezes você deixa de falar pensando no seu benefício. Aí eu vou contra aquela pessoa, né? mas aquela pessoa ela me ajuda de tal forma aí, né? Não, esquece isso aí. Ou mesma coisa, você for fazer o bem e naquilo que eu falei, que os outros vão pensar. E aí você está preocupado com o que os outros vão pensar? Aquele pessoal que você vê que é um pouco menos evoluído, que você vê que ainda fala mal, fofoca, tem inveja.
aquilo ali prevalece? Você acha que realmente o lado, vamos dizer, mal prevalece sobre o bem? Você acha que passa pela sua cabeça isso aí? A gente não pode vamos dizer assim, enraizado. Dá um exemplo. Sabe quando você vai na areia da praia, tá quente pra caramba? Quentíssimo. Quando você tá amparado pelo Evangelho, ligado à espiritualidade, ligado a Jesus, você ultrapassa aquilo ali como se estivesse levitando, amparado assim. Sabe quando alguém tá machucado? A espiritualidade tá ali, ó, do seu lado. Vai ficar mais fácil? Não vai ficar mais fácil. Mas você, né? Você vai ter um amparo, você vai ter uma muleta. Você vai ter um discernimento melhor de tentar entender os seus problemas. Os outros vão olhar para você, mas não está queimando o pé? Fala, não, nem está quente. Mas por quê? Porque você tem amparo. Diferente daquele lá que abdica de Jesus, abdica de qualquer religião, de qualquer crendice. Vai queimar o pé. Vai queimar o pé. E os problemas vão ficar muito piores. Então, começou a mudar alguma coisa na sua vida? A reforma íntima está presente? Já está presente aí? Eu espero que esteja. Porque não é possível que nós estamos há quase um ano aqui e você não entendeu ainda que tenha que ter a reforma íntima. Eu espero que você que nos acompanhe já começou a mudar. Pelo menos não fica do lado de fora fofocando dos vizinhos, não fica falando mal nas costas, essas coisas aí. Pelo menos começo por aí. Mas não fique com medo do que os outros vão achar, de uma caridade que você for fazer, de uma campanha do quilo, de um recolher roupa para aqueles mais necessitados. Se você for ficar com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, nem comer você come. Porque se você for comer arroz e feijão, o povo vai criticar porque você está comendo arroz e feijão, que você deveria comer macarrão. Então, siga aquilo que o seu coração tem vontade de fazer. E o que você está acreditando no momento. E o que você está acreditando no momento. O que o outro está pensando, isso é um problema dele. Vá, coloque em prática a sua coragem. Tire, esse medo de dentro de você. Vista o uniforme, a armadura da coragem e siga em frente. Deixa o que o outro tem para falar, isso é um problema dele. Deixa isso pra lá, porque falar de você sempre vai ter alguém que vai falar. Sempre. Mesmo se você estiver fazendo bem pra ele, ele vai achar alguma coisinha, um pelinho lá no meio pra falar mal de você. Então não se importe com o que o outro vai falar. Isso diz mais sobre ele do que sobre você. Siga seu caminho, faça aquilo que você tem vontade de fazer, tenha a coragem de expor todos esses ensinamentos que Jesus deixou, sem se importar com o que estão falando atrás de você. Se preocupe com você e não com o outro. Porque a pessoa vai falar. Quando ela fala, é que ela não tem coragem de fazer aquilo que você está fazendo. Então ela acha mais fácil te desmerecer para se equiparar a você. Na verdade, ela até te admira. Sim, mas ela não vai dar o braço a torcer. Mas ela não vai dar o braço a torcer. Ou muitas vezes ela vai falar que é sorte. Sabe o que é sorte? Sorte é o nome que o vagabundo dá para trabalho. Para ele tudo é sorte. Não, mas não vê o seu trabalho. Você se dedicando, você estudando, você se policiando para ser uma pessoa melhor, porque não é fácil. Não é fácil a gente se transformar. A gente olhar para trás e ver quem a gente era e hoje olhar e falar assim, melhorei. Já não estou fazendo isso. A gente sabe o que é certo e o que é errado. É a mesma coisa que a gente vai no médico. A gente vai no médico, a gente sabe que tem alguma coisa errada. Aí o médico vira para você e fala assim, mas você sabe, né? Você não pode comer isso, não pode comer aquilo, você tem que diminuir isso. Aí você vê, todo mundo, se não fala, pensa. Você fala assim, doutor, eu não vim aqui pra você dar lição de moral. Eu só quero que você me dê um remédio para mim continuar fazendo a mesma coisa que eu faço. É o que acontece com o Evangelho. O que não pode acontecer com o Evangelho. Você não pode aprender e como o doutor, você fala, não, o doutor tá
expondo o que você tem que fazer, você fala assim, não, eu quero continuar fazendo as mesmas coisas. Eu só não quero que eu tenha problema. Ah, que legal. Vou fazer as mesmas coisas de errado que eu faço aqui, mas quando chegar no plano espiritual, vou estar bem na fita. Não vai. Você vai chegar lá em cima, você vai tomar uma carcada. Eu acho que é assim, né? Não sei. Deve ser. Se eu fosse espírito superior, daria uma carcada em quem não fez as coisas que tinha que fazer. Porque na aqui. verdade, a lição, o que está escrito na lição, todo mundo sabe. Que é o que ele falou. O que você tem que fazer, comer, para que a sua saúde fique bem, todo mundo sabe. Qual é o grande problema? Colocar tudo isso em prática. Se fosse fácil, todo mundo é espírito evoluído. Todo mundo teria evoluído. Ninguém estaria aqui. A mesma coisa acontece na nossa saúde. Se fosse fácil comer certinho, colocar tudo aquilo em prática que os médicos nos dizem, não existiriam pessoas obesas, não existiria pressão alta, não existiria infarto, etc, etc, etc. Mas mesmo sabendo que é certo, a gente... Por quê? Porque é difícil colocar tudo isso em prática. Trazendo para o evangelho, é difícil colocar a empatia em prática, colocar-se no lugar do outro. A gente não tem esse hábito, a gente não tem essa consciência, né? A gente ainda é orgulhoso, a gente ainda é invejoso, a gente é avarento, a gente tem milhões e milhões de defeitos. Eu falo a gente porque eu também estou me incluindo e creio que ele também, né? Porque senão, gente, não estaríamos nesse mundo de provas e expiações. Só que é aquilo que a gente já vem comentando de muitos e muitos tempos, né? A reforma íntima. E a reforma íntima, ela não acontece de um dia para a noite. Ela é um trabalho lento. Por isso que a gente tem toda uma encarnação para poder ir colocando em prática. Não deu tempo de colocar nessa? Volta em outra encarnação. Vai praticando. E de pouquinho em pouquinho a gente vai. Você falou que é difícil. Não é difícil, eu acho. Sabe qual é o problema? Que não é difícil. É que nós não acreditamos no poder da mudança. Não é que é difícil, não é difícil. Não é difícil você parar de fofocar, parar de querer o mal de outro. Não é difícil. Só que acreditar naquilo, a gente às vezes não acredita. A mudança que pode ser feita. E você mudando, você vai servir de farol para um monte de pessoas. Por mais que aquela pessoa não dê o braço a torcer, mas no fundo ela vai querer saber o que está acontecendo. O porquê você mudou, o porquê você está agindo daquele jeito, a sua melhora na família. Vai querer. E vai ter um momento que ela não vai aguentar mais, ela vai querer saber. E aí é a sua hora de você falar, tá aqui, ó. Só que a chave para isso é a coragem. Você tem que ter coragem para isso. Porque muitas vezes a gente se acovarda. Eu acho que é isso. Coragem é a palavra-chave de hoje. A chave para abrir certos caminhos. Se não foi compreendido até agora, tem aí, né? A mensagem do Roberto. Espero que ela possa elucidar melhor. Sem dúvida. Ele é sempre mais claro nas ideias. O que a gente falou. Não, às vezes ele traz umas coisas de entender. Mas vamos ver. Mensagem do Espírito Roberto. Vamos lá. O homem deve viver de acordo com sua fé. Em um mundo em evolução, ser fiel a uma concepção de vida mais lógica não é fácil. A doutrina espírita liberta os pensamentos, mas aquele que busca superar o estacionamento espiritual vai sempre encontrar opositores de espíritos encarnados ou desencarnados. A humanidade está em um período de forte crise moral. Por muitos procuram imediatismo dos prazeres mundanos e facilidades materiais. Perante a isso, você precisa refletir e analisar seus ideais. O dom da inteligência que lhe foi oferecido não é para desperdiçar. Adote um padrão de comportamento, identificando seus valores e lance um olhar crítico sobre a sociedade e reflita sobre eles. Você, na condição de espírita, não se acomode, se aprofunda na verdade e a verdade vos libertará. O importante é que não se deixe esmurecer e saiba que
que a coragem está ligado à esperança e herda da fé todo o seu vigor. Vou repetir, acho legal isso aí. A coragem está ligado à esperança e herda da fé todo o seu vigor. Isso aqui parece umas frases do Cortella, de filósofo. Olha, legal essa frase. Então, e olha, mais uma coisa que foi falada aqui na mensagem que a gente não comentou. Não imagina que a dificuldade é só por conta de quem você está vendo. Um monte de espírito desencarnado aí que não quer que você evolua. E eles vão ser um calo no seu sapato enquanto você permitir. Enquanto você não tiver coragem de mudar. De falar, chega, basta. Daqui para frente eu vou caminhar sozinho. Não quero você como mochila. Deu por hoje. Deu, chega, deu por hoje. Aquele meme, né? Tem que colocar aí. Deu, chega, deu por hoje. Deu por hoje. Já chega. Então, tome cuidado. Deu por nós. Certo? Coragem. Coragem. Vamos para o encerramento? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui compareceu por mais uma reunião. Agradecendo também ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que abençoe a cada um de nós, que ilumine a casa de cada um de vocês e abençoe todos os lugares por onde iremos. E que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por essa dificuldade física, financeira, emocional ou espiritual. E peço a toda espiritualidade que aqui esteja presente, que esteja presente aí na casa de cada um de vocês, que de fluidificar as nossas águas, para que possamos utilizá-la da melhor forma em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então foi, né? Pessoal, esse negócio da água fluidificada me veio na cabeça agora. Não sei se foi a espiritualidade que... Quem quiser ter noção do que é a fluidificação da água, no filme Nosso Lar, mais do meio pro final, o André Luiz, ele vai até a residência dele, tá? Tem toda a historinha lá, ele tem uma pessoa passando muito mal, prestes a morrer, e só pela água fluidificada resolveu. Então, quem tiver curiosidade, o filme Nosso Lar tem essa parte da fluidificação da água. Não só nessa parte, né? No começo também, lá quando ele chega no hospital espiritual. Então você vai ver o poder que a água fluidificada tem. E aí vocês vão dar um valor maior para isso aqui, ó. Tá bom? Só então é isso, concluímos mais um Evangelho no Lar. Só temos a agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, que está comentando, que está dando like, tá? E se ainda você que não está inscrito, se inscreva no canal, dá uma olhadinha lá se você ainda está inscrito, porque o YouTube, já falei, por algum motivo ele tira algumas inscrições, né? A gente sabe que tem muita falcatrua aí pelo YouTube, né? Esses negócios e aí acho que o YouTube ele tira para saber se é de verdade. Então, vê lá se você continua inscrito, se tirar sua inscrição, se inscreva de novo, tá? Se não deixou o like, deixa agora, antes que o vídeo acabe, que é muito importante, tá? Comente aquilo que eu falei. A gente precisa saber se está sendo bom ou se está sendo ruim. E é pelos comentários, né? A gente está desse lado da telinha, então é só por aí que a gente consegue saber. E compartilhe esse vídeo. Olha que tema bom para você compartilhar em grupo, né? De WhatsApp. Aquele grupo que tá cheio de fofoqueiro, futriqueiro, que é uma desgrameira de fofoca, que é um falando mal do outro. Joga isso lá pra você ver como as pessoas vão te olhar diferente. Pro bem ou pro mal, aí o problema é seu. A consequência é sua, tá? E o sininho. Ative o sininho
que aí você vai ser notificado, ok? Então, é isso. Fiquem com Deus. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, para mais um Evangelho no Lar, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, a gente se encontra na semana que vem. E que na sua semana não falte amor, alegria, a coragem para colocar a sua fé em prática e o especial, né? A gratidão por Deus ter permitido você acordar a cada dia, tá? E de te dar uma nova oportunidade todos os dias de ser uma pessoa melhor, tá bom? A gente se encontra na semana que vem, na quarta-feira, às 9 horas da manhã. Um grande abraço para todos vocês e um beijo no coração de todos. Até semana que vem. Tchau, gente. Até mais, pessoal.